Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato, que é o locutor Sérgio Lima, mais um sarau do Tempo Livre aqui na Rádio Brasil de Fato. Começamos hoje com duas cantoras cariocas, né? Uma delas está aqui em São Paulo, mas é carioca, né? E começar pela a carioca que está lá no Rio de Janeiro, a Suzana Del Paz. Tudo bem, Suzana? Dá um oi aí para o nosso amigo ouvinte. Olá, todo mundo. Prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço demais o espaço, Sérgio. E, enfim, vamos conversar, né, sobre música. Vamos fazer música. Vamos ter Isso um tempo aí. gostoso aqui. E a Kátia, né, Gonzaga, que está aqui em São Paulo, né? Está aqui em Carapicuíba, não é isso, Kátia? Carapicuíba, olá, olá. Estou muito feliz aqui também por esse convite. Para mim foi assim realmente uma surpresa e estar dividindo aqui esse espaço junto com vocês, viu? Muito obrigada, hein? Obrigado, a gente dá a você. E vamos falar um pouco, né? Você está aqui em São Paulo, você falou que vai ter um evento, né, de mulheres musicistas, né, Suzana? Também aqui em São Paulo, é isso? Isso, eu vou participar pela primeira vez. Na verdade, eu vou assistir a um evento chamado Women Music Event, o WME, que acontece de 12 a 15 de junho. Enfim, eu vou estar aí pela primeira vez nesse evento, assistindo, me inteirando. É um evento feito por mulheres, para mulheres. A Kátia já participou, se eu não me engano. Você já foi em algum WME? Não sei. Ah, eu achei que fosse, tivesse ido. Mas a gente sempre, eu e Kátia, de qualquer maneira, a gente sempre se encontra nesses eventos de música, né? Esse, por acaso, ela infelizmente não vai conseguir, mas eu já fui em alguns, e esse é especificamente para mulheres, e acontece em São Paulo. Legal, fica a dica aí para as cantoras, musicistas que estão nos ouvindo, né, desse evento, né? Acontecer aonde, Suzana? Eu sei que acontece, parece que em 3 lugares, mas desses lugares é a Biblioteca Mário de Andrade, que eu ainda não conheço, mas eu sei que é um Aham. espaço ótimo. E então, não, com certeza vai ser. O que eu sei, eu conheço algumas pessoas que já frequentaram outras edições, e eu acho super importante, assim, ter. Eu já acho muito importante ter essa troca na música, para a gente conhecer, lógico, outros trabalhos, entender mais do mercado da música. É uma cadeia produtiva muito grande, enfim, temos nós artistas também desempenhamos vários outros papéis, né? Então a gente também cuida de produção, muitas vezes, nós artistas independentes, a gente cuida da produção, muitas vezes da divulgação, que hoje em dia é uma coisa com as redes sociais, né? A gente não pode, de maneira alguma, abandonar esse lado. Enfim, tem tantos aspectos da carreira que a gente tem que cuidar também, além do, lógico, de trabalhar com o nosso instrumento, além da parte criativa, né? Então, esses eventos são muito importantes. E tendo um específico para mulheres, eu acho incrível, assim, porque também tem temas que nos dizem respeito, assim, que nós temos em comum. Eu estou bem animada para ir nesse evento pela primeira vez. Que legal. E o Brasil, né, tem uma tradição, né, de compositoras mulheres, né, e cantoras mulheres, né? Carmen Miranda, né, que, né, se internacionalizou, uma das primeiras, né? Chiquinha Gonzaga, né? O dia do compositor no Brasil é o dia do aniversário da Chiquinha Gonzaga, né? Então, temos um país, vamos dizer assim, que tem grandes musicistas, mulheres, né, importantes na história, e que eu acho que tem que ter mais ainda, né? Que bom que tem esse evento, né? Esse evento bacana aí, eu acho que o mundo é estruturado no machismo, né? A gente tem que combater esse machismo, né, dando voz a esse ser aí, né, especial que são as mulheres, né? Sem, Eu acho que. E é isso, assim,
a gente, infelizmente, ainda, né, acho que todo mundo, a gente está muito impactada ainda pelas... A gente vê histórias de machismo todos os dias, agora também no parlamento, então, assim, acho que não tem como, né, não tem como a gente não ficar impactada, né? Isso ainda está reverberando, né, esses dias, foi muito recente, né? Mas é isso, e na música também, enfim, não é diferente, como em todas as áreas, mas para além disso, é o que você falou, o Brasil e o mundo, né? Assim, o Brasil é cheio de compositoras, além de cantoras, eu acho que muitas vezes até esse papel, eu particularmente ainda não sou compositora, já compus algumas coisas, mas ainda não mostrei meu trabalho como compositora. Mas o Brasil é sim um país de compositoras que muitas vezes não aparecem. Esse trabalho de compositora também. A Kátia tem um trabalho belíssimo. A Kátia tem um trabalho autoral maravilhoso que ela, né, vai poder falar aí. E é muito importante. Eu acho que agora a gente está tendo muitas oportunidades em festivais. Enfim, está tendo oportunidade de dar visibilidade a esses trabalhos das compositoras, que muitas vezes fica ofuscado, né? Eu acho que a Kátia vai poder falar muito melhor disso, que ela tem uma propriedade, assim, eu já assisti o show autoral dela, e, enfim, é uma compositora maravilhosa, além de uma cantora maravilhosa. Já vou passar a palavra para ela, mas você fez uma lembrança muito boa, muito importante, né? Que eu acho que nosso programa está inserido no momento, né? Obviamente está aí à disposição na internet, mas a gente tem que falar desse momento, né? Isso. Toda a solidariedade à nossa ministra, né, do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi, né, de uma forma absolutamente aviltante, né, agredida, né, publicamente, né, mostrando que é isso que você estava falando, né, o tempo inteiro, né, existe uma agressão às mulheres, né, é impressionante como prolifera, né, gente, como eu diria assim, de má educação, né, e falta de tato, e incapacidade de falar, e gosta de detratar, né, e aí entra nesse aspecto do machismo, né, para ficar pior ainda a coisa, né? Mas passar a palavra aqui para a Kátia, o que ela acha disso também, eu gostaria muito de ouvir suas opiniões, né? E até porque a Suzana aí citou, né, teu trabalho autoral como compositora, né? Lindo, lindo, lindo. Então, o trabalho que eu comecei, né, a desenvolver, ele é realmente um trabalho autoral que eu fui desenvolvendo, acho que meio que por intuição, né? Eu sou secretária executiva e também formada em letras, e venho de um mercado corporativo, né? E eu não tinha muita certeza se iria dar certo esse negócio de ser cantora, sabe? Então, foi através de uma música que se chama Tem Que Ser Agora, que veio como resposta para essa dúvida. Então, veio exatamente no meu ouvido, respondendo a essas dúvidas que eu tinha. E aí eu coloquei o nome do meu show de Tem Que Ser Agora, que é o nome da canção. E aí eu fui desenvolvendo o roteiro, junto com profissionais, fui juntando pessoas, exatamente no momento que eu fui mandada embora da empresa. E aí eu decidi me dedicar 100% à música, por conta dessa música que eu recebi como resposta. E aí eu já tinha algumas músicas que eu já tinha gravado já em 2019. Profissionalmente falando, eu tinha começado a fazer um trabalho em 2017, né? Então eu já vinha fazendo vários trabalhos paralelos junto ao meu trabalho, né, na empresa. E aí eu peguei essas canções que eu já tinha gravado com outras músicas que eu fui recebendo. Com essa composição, acabou que eu também acabei compondo uma outra música. Eu não sabia que eu tinha esse dom também de compor. E aí as coisas foram acontecendo, até que eu montei um repertório somente de músicas autorais, não só minhas, mas também de parceiros, né? Pessoas que não são conhecidas na mídia. E aí vieram todas essas canções. São 18 canções nesse show, Tem Que Ser Agora, que eu divido em 3 blocos.
onde no primeiro bloco eu falo um pouco tipo, de Portela, de Mangueira, de Cartola, de Ivanins, de João Bosco. No segundo bloco, tem um bloco que eu chamo de bloco de fé, onde tem músicas católicas e músicas afro-brasileiras também, que também tem essa origem, né, tanto do catolicismo quanto também da Umbanda, do próprio espiritismo. E o terceiro bloco, que é um momento que eu chamo de libertação do empoderamento feminino, onde eu, no palco, eu troco de roupa e coloco uma roupa de passista ali mesmo, e é onde eu consigo me entender, assim, como se eu estivesse livre, sabe? Liberta de todas as amarras. Então, é um momento de libertação para mim. E o que eu quero passar para as pessoas ali no palco é exatamente essa força, essa liberdade, né? Essa libertação da gente ter insegurança, mas de entender que a gente também precisa olhar para nós, enquanto mulheres e pessoas, não só mulheres, mas homens também, né? E de entender que a gente pode, sim. E eu comecei assim que foi mandada embora, exatamente quando eu completei meus 50 anos, decidi me dedicar 100% à música, e que é possível, sim, como não, né? Tá aqui dentro e a gente colocar para fora. Então, eu quero levar para as pessoas também essa força. E o respeito dentro da religião, que independente das religiões, a gente precisa se respeitar, né? Então, essa é uma coisa também que eu quero levar no meu show. Então, assim, resumidamente falando, né? Isso o meu show autoral. Aí eu vou dar uma sugestão, já que tem que ser agora, tem que ser agora. Sobre o quê? Sobre a música? Isso, você cantar para nós aí. Eu fiquei curioso. Ficou curioso? Ai, que legal! Ó, é assim, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, por que esperar? Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, por que esperar? Você não quer por quê? Por que deixar pra depois? Pensei em você agora, vem rolar na areia, praia deserta, ruídos bonitos do mar. É verão, meu amor, vem sentir meu calor e as estrelas falando baixinho desse nosso amor. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, por que esperar? Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, por que esperar? Quero mergulhar com você, mergulhar em água fria nessa noite de luar. E sonhar bem acordada e ter muitas emoções. É suar em água fria e ferver os corações. Essa noite não pode acabar. Tem que ser agora, tem que ser agora. Tem que ser agora, tem que ser agora. Por que esperar? Tem que ser agora, tem que ser agora. Tem que ser agora, tem que ser agora. Por que esperar? É isso. Que linda, boa canção, muito bonita. É um samba rock, bem legal. Puxa vida, eu fiquei muito assim. Na verdade, quando essa música veio, eu fiquei meio desacreditada que ela ia dar tão bom, sabe? E aí teve um momento em que apareceu um festival, e aí eu coloquei duas músicas, coloquei essa e coloquei uma outra música, mas eu não acreditava nessa música, sabe? Aí, tipo... E aí essa música passou, eu falei, não é possível? Será? Pois é, assim, aquela coisa da gente não acreditar, sabe? Não acreditar na nossa potência, é engraçado isso, né? E aí, cada vez mais eu fui vendo que era isso, que essa música tinha força, as pessoas gostavam da música, gostavam do nome Tem que Ser Agora, né? Ela falava muito forte com as pessoas. E aí eu fui entendendo que realmente isso tinha uma força, né? E coloquei o nome do show de Tem que Ser Agora.
Muito legal, muito bacana. Uma coisa, Maravilhosa. às vezes é um chamado, né? É um chamado. E o show ele começa exatamente com a leitura de uma carta, como se fosse um chamado para a música. Muito legal, é muito interessante. É bem interessante, né, Suzana? Suzana estava lá na minha pré-estreia. Nossa, foi um sucesso, né? Casa cheia, né? Foi aqui no Rio, inclusive, né? Verdade. No Centro de Referência da Música Carioca. E foi assim, aquela noite acho que foi chamado para todo mundo, né? Chamou todo mundo saiu de lá assim. Várias pessoas chorando, foi um Eu negócio mesmo. bem emocionante. Foi bem emocionante. Foi impactante, assim, para mim. Eu não esperava que ia ser tão bacana. Mas foi muito show. Foi muito show. Foi muito legal. E vai ter outro show, viu? Em Duque de Caxias, no dia 26 de junho, às 20 horas. Vai ter o show Tem Que Ser Agora. Eu fui contemplada na PNAB, né, da Aldir Blanc, e vou conseguir colocar aí o terceiro show, né, na praça. Legal. Muito Parabéns. legal. Obrigada, obrigada. E você estava comentando aí sobre o fato de ser artista independente, né? Eu e Suzana, a gente que está aí seguindo nesse caminho, você comentou também dos desafios, né? O que a gente encontra aí pela frente. Agora eu estou trabalhando num financiamento coletivo, estou trabalhando nesse show e estou trabalhando no lançamento de uma música. E eu e a Suzana, estávamos conversando um pouquinho sobre esses desafios, porque fazer tanta coisa onde o que a gente menos faz ali, na verdade, no final das contas, hoje, é cantar, né? Porque o cantar em si, ele é uma pequena porcentagem de todo o trabalho que a gente faz, né? Apesar de ter a facilidade hoje da gente ter a internet, a gente não precisa correr atrás de um empresário e nem de uma gravadora, por exemplo, mas por trás de tudo isso, a gente tem muito trabalho para uma pessoa, né? Para um artista independente, não é mesmo, Suzana? Muito, e aquilo eu acho que é até um consenso, assim, tipo, que o show, né, que é uma das melhores, na verdade, eu acho que é a melhor parte, assim, para mim, justamente é a entrega no show, né? Claro que todo o processo é muito valioso, né? Mas aquilo que o público vê ali no palco, até chegar ali, aquilo ali é um pontinho de um trabalho assim gigantesco, né? Prévio. Uhum. Então, é isso, é muito trabalho. A gente troca bastante figurinhas, assim, a gente troca bastante impressões sobre esse trabalho constante. Eu até lembro quando, na verdade, a gente se encontrou acho que a primeira vez, né, Kátia? Quer dizer, a gente já se conhecia daqui do Rio, do samba, né? Porque meu trabalho, assim, trabalho muito, meu início da minha carreira artística foi no samba, né? Eu até tenho um álbum chamado Só Sambas, e a gente faz parte de um grupo comum chamado Movimento das Mulheres Sambistas. Então, Suzana, você falando da produção independente, eu estou achando bem interessante esse assunto. Continue falando. Isso, e é um assunto assim que é muito que é comum, né? Assim, entre a gente, né, Cátia e eu, a gente se conheceu, inclusive, foi num primeiro evento justamente também de mercado da música, né? Enfim, também instrumentalizando também o artista independente, né? Também em São Paulo. Então, assim, é isso, quando o trabalho que chega no palco, o próprio, né, o trabalho, quando se escuta a música, né, pronta, já teve ali um longo caminho, né, e um caminho que não se encerra depois de um show ou depois de uma gravação, porque tem toda a questão da divulgação, mas eu acho, com certeza, assim, que esse momento, assim, do palco, a gente estava falando do show da Kátia, que eu tive esse privilégio de estar lá na estreia. Eu acho que a Kátia
acho que ela vai concordar comigo, assim, eu não sei, pelo menos para mim, aquele momento do palco, aquela comunhão, né? Aquela conexão que a gente tem com o público, com quem está no palco, tocando com a gente, enfim, é um momento assim da mais pura emoção, assim, é quando eu sinto assim que tudo está valendo a pena. É um trabalho grande, árduo, mas que eu já ouvi uma vez que me falaram assim também, eu não lembro bem quem falou, mas que se a gente tem que se compara um trabalho de um artista a uma montanha-russa. Então, se você vai lá de novo para aquela fila para sentir, você passou pelo medo, passou por 1 milhão de emoções, mas se você entrou na fila de novo para passar por aquilo de novo, é porque não tem jeito. É o que a gente quer realmente, né? E é isso. Eu me sinto assim muito grata e muito feliz depois de cada show. Não sei se a Kátia concorda comigo, que para mim é isso, é felicidade extrema, é o show. Eu acho que você fez um comentário muito interessante, que é sobre esse lance da pré-produção, né? E quando eu fiz o comentário aqui, eu nem na verdade, estava nem pensando nisso, mas você tem toda a razão, e foi bom você tocar nesse assunto, porque antes, a gente quando vai num show, e eu só fui parar para pensar muito nisso por conta de estar agora, né, passando por isso. Quando eu ia num show, eu acho que é o que todo mundo pensa quando vai num show, né? A gente pensa que é só aquele momento e o ensaio. A gente pensa que é isso. A pessoa deve ensaiar ali umas horas, né? E aí tá aqui, né? Tá aqui no show. Caramba, hoje, no meio, né? E eu lembro que tinha um colega meu que ele falava assim: você tem que cantar profissionalmente. E eu morria de medo, porque quando a gente vai cantar, a gente vai para um sarau, a gente vai num evento que tá um montão de gente, aí você canta tal. É tudo descompromissado. Até mesmo quando você vai pro bar, né? Cantar num bar, eu acho que, tipo, é um negócio nem tanto assim do compromisso, você já tem as músicas, eu acho que é um negócio mais tranquilo. Mas quando você começa a fazer um negócio maior, um negócio seu, que você começa a trabalhar profissionalmente, que você começa a viver daquilo, até num bar mesmo também, que a pessoa vive daquilo, começa a virar um compromisso. E aí o negócio pesa, sabe? É bom e é ruim. E realmente. Né? A gente quer entregar o nosso melhor e tanto eu quanto a Kátia, a gente está trilhando esse caminho de construir, assim, a gente tem projetos próprios, assim, são shows montados, assim, shows produzidos, então, que tem a nossa cara, tem um roteiro, então, tudo, assim, cada detalhe é pensado, né? É o detalhe, é o repertório, é o figurino, a iluminação. São vários elementos, e no fundo, o que a gente quer é contar uma história, nos emocionar e emocionar o público, e a gente quer entregar o melhor. Então, eu acho que é por isso que a gente trabalha tanto também, porque a gente tem esse compromisso de entregar o melhor, e é pelo público, a gente quer, né? E é pela gente também, enfim, eu acho que é isso, eu acho que esse trabalho é por isso, por essa entrega, assim. Legal. Mostra um pedaço aí de uma música sua, né, Suzana? Na verdade, até inteira, né? Claro, eu vou, com o maior prazer, eu vou cantar, então, Me Leva Pro Ilê, que inclusive, é o nome do meu show atual e o nome do meu single que eu lancei em dezembro. Bom, quando eu falo meu single, eu não compus, mas foi uma canção, foi uma música que eu encomendei na época. Vou só contar um pouquinho assim da história. Eu encomendei na época da pandemia, acho que foi até um pouquinho antes. Eu estava procurando uma música, eu enviei uma música como referência, uma música que é um afoxé, né, um axé music, e eu estava procurando uma música similar, então vou cantar um pedacinho de Me Leva Pro Ilê, e aí depois eu explico um pouco sobre esse trabalho atual. E é do compositor chamado Juliano Alves, o nome artístico dele é Chubu, e ele é de São Paulo. Me leva pro Ilê, me leva pra dançar, me leva até você,
até o sol raiar. Deixa tudo acontecer, deixa o mundo se acabar, quando o surdo se romper e o dia clarear. Eu assumo que estava na noite e voltei, quando raiou o dia troquei o meu sobrenome, pulei nos braços da folia, cantei, nunca foi à toa, sorriso que me ilumina, segredo por aí não se conta, inveja é pura covardia. Rodaraie, rodaraia, me leva pro ilê, me leva pra dançar. Rodaraie, rodaraia, me leva pro ilê, me leva pra dançar, me leva pro ilê. Uhul! Essa é Suzana Dalpos, cantando Me Leva para o Ilê. Isso. Aí você E ficou de contar mais um pedacinho da história sobre a canção. Então, essa canção foi uma encomenda e o nome do meu show atual é Me Leva Pro Ilê. E ele é o quê? Bom, a semente desse show, desse projeto, veio na pandemia. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar. Eu comecei profissionalmente cantando repertório de sambas e não abandonei o samba, não, pelo amor de Deus. Tem quem pergunte, Suzana, você não gosta mais de samba? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada por samba, né? Mas eu tenho, enfim, eu sou eclética e quero fazer trabalhos diferentes. E na pandemia eu frequentava muita roda de samba e, lógico, na pandemia não tinha mais nada disso. E aí me veio na cabeça a memória afetiva as lembranças de Salvador, quando eu fui passar um carnaval lá em Salvador, as lembranças do trio elétrico. E eu tenho uma paixão também pelo Axé Music, enfim. E essas lembranças me alegraram muito durante a pandemia. E eu fiquei pensando que quando passasse esse período, eu queria fazer um show que transmitisse alegria, que levasse todo mundo para dançar. E graças a Deus passou esse período, né? Que a gente não sabia nem se ia passar, graças a Deus passou. E o Me Leva Pro Ilê é uma homenagem à Bahia e aos compositores e artistas da Bahia. E muito embora o Me Leva Pro Ilê tenha sido composto por um paulista, mas o resto todo é composição baiana e ele tem esse tempero baiano, né? Porque é um axé music e o Me Leva Pro Ilê é um show inteiramente baseado nessa homenagem à Bahia, aos compositores, ao Carnaval de Salvador. E é um show assim que as pessoas saem com alma leve, revigoradas. É um show que transmite alegria, né? Eu acho que o principal é isso. Então, esse é o meu projeto atual. Até para a gente entender um pouco do seu trabalho, eu ia sugerir você cantar mais uma do seu projeto. Claro! E aí depois a gente passa para a Kátia também. Bom, eu vou cantar uma agora Eu vou cantar uma em homenagem a Ivete Sangalo, que fez aniversário há pouco tempo e que também é uma ídola da música brasileira, né? E tem tudo a ver com esse trabalho, né? É uma baiana, uma cantora, uma artista, compositora também, que a gente estava falando de compositoras, que eu admiro demais. E é uma música que ficou, enfim, que ela interpreta com maestria, que é do Saulo Fernandes, que é outro compositor e artista baiano que eu amo. Não precisa mudar. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, para que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu gosto, fazer tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena, te faço poema, te cubro de amor, então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou.
Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Uou, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, fazer tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena, te faço poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Uou, não precisa mudar, não precisa mudar. Aê. Essa é Susana Del Pos. Eu adoro essa música. Ai, Música do Saulo, né? Qual é o nome mesmo da canção? Não precisa mudar. É Saulo Fernandes e Gigi. E tem o meu show também tem, lógico, tem muita alegria e tem esses momentos românticos, né? Eu também busquei músicas que tivessem essa melodia gostosa, bonita. Eu também procurei escolher músicas assim também, pela melodia, pela letra. Foi uma seleção que me deixa feliz. A Axé Music tem muito disso, né? Também, né? As canções românticas, né? Isso. Então, tem muito, é isso, não é... Eu até brinco, assim, lógico que, como eu falei, é um show, é Axé Music, é para se alegrar, mas tem toda essa balada, né? Tem todo esse romantismo, tem todo esse... enfim, as pessoas ficam... Tem sido um show muito bem recebido, graças a Deus. Eu penso que a música, né, e as canções, o mesmo repertório que a gente canta, né, como Isso. cantor, ele reflete muito a biografia do indivíduo, né? Não tem como você fugir disso, né? Eu acho que fica até sem graça quando você tenta fugir da sua biografia, né? Concorda? É verdade. E eu acho que até na interpretação, né? Enfim, eu estou pensando como intérprete, né? Como intérprete e na seleção do repertório, né? Como eu estava falando, e no momento de interpretar, a gente faz essa conexão. Nem sempre lógico, nem sempre a letra de uma música que eu escolhi vai ser exatamente aquilo que eu sou, que eu sinto, mas eu junto, né? Aquela minha biografia, enfim, eu por vezes construo um personagem, por que não, né? É isso, tem letras que não dizem o que eu sou, mas que eu construo ali um personagem e interpreto aquilo com a minha alma. E isso sem dúvida. Eu entrego a minha alma para as interpretações. Você acha, Kátia? Você que recebeu Então, é interessante isso porque eu recebo muitas canções, né, de vários compositores. E isso que a Susana falou, para mim, é muito importante. Eu não consigo cantar uma canção que não fale na minha alma, porque eu só consigo colocar para fora e vestir a roupa se for algo que eu acredito que eu quero passar para as pessoas. Então, eu tenho que me identificar com a canção para eu poder realmente falar que eu vou cantar. Então, eu recebo muitas canções até que eu me identifico, né? E agora, recentemente, então, eu tenho um parceiro aqui em São Paulo, que foi com quem eu comecei a fazer fiz o meu primeiro EP e o meu primeiro single, né? E depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, exatamente na pandemia, que eu fui me reencontrar lá na Pedra do Sal, né? Naquele meio de um lugar tão
tão sagrado, com uma energia que não dá para falar, não dá para descrever, que é a Pedra do Sal. E aí eu acabei encontrando um parceiro num trabalho voluntário, que se chama Edu Costa, e ele começou a me apresentar canções que eram um tipo de canções que eu gostaria de cantar, sabe? E aí eu peguei 7 músicas dele e coloquei no meu repertório. E eu tenho, assim, uma felicidade, eu acho até que eu fui muito agraciada, porque eu já queria encontrar um compositor assim, né? E aí ele só veio somar, porque o Gelson já tinha várias canções, inclusive o Gelson Rodrigues, que é o meu primeiro parceiro, né? Ele tem canções, assim, até canções que eu ainda quero gravar, tenho outras canções, né? Mas eu também queria ter um outro compositor de um outro naipe, né? Para ter uma diferenciação, um peso diferente, um equilíbrio no meu repertório. E daí acabei colocando 7 canções do Edu Costa no meu repertório, e junto com o Gelson também tenho algumas outras canções. E coloquei de outros compositores nesse repertório do Show Tem Que Ser Agora, né? Uma delas, por exemplo, que eu vou falar aqui para ti, é um Pedro versus João, que eu não pretendo gravar agora, mas que eu coloco no meu show, que eu amo. Esse compositor queria fazer uma contradição, né, um contraponto que dizem que o show, como é que é? Esqueci agora, que fala que o show tem que continuar, né? E aí ele queria fazer um contraponto disso. E daí ele fez a música Pedro, de São Pedro, versus João, de João Bosco, que foi um momento de comemoração da Bossa Nova, e ele estava lá na Praia do Arpoador, e aí caiu uma chuva torrencial. João Bosco chegou a cantar algumas músicas, mas ele não conseguiu dar continuidade no show, porque realmente a chuva foi muito forte. E aí o pessoal ficou tudo triste, né? E aí ele pensou, eu não posso perder esse momento, eu vou ter que escrever sobre esse momento aqui, vou ter que registrar. E aí ele fez uma canção chamada Pedro, e ele cifra, ele coloca assim, ó, versos, tá? Não é Pedro e João, é Pedro versus João mesmo. Muito interessante. E a música diz assim: Pedro mentiu para João, dizendo que não ia lá, mas quase para o coração. Quando ele viu Pedro chegar, à tarde eu não vi cair, o que vi foi o tempo fechar, mas não quis ficar para ouvir. Um corpo estendido tá lá, vi gato demais para comer nas pedras do Arpoador, mas não quis ficar para ver o anel juntar o camelô. Naquele momento João chamava Pedro de doutor, brinquedo de papel machê, a festa acabou. João se sentiu confinado na sua toca de tatu, e o povo lá fora molhado ficou num caroço de angu. Se Pedro não curte o mineiro, nem o pessoal do porão, Genésio, a mulher do vizinho, rapou de cavaco na mão. Foi nas águas da Guanabara, não faz tanto tempo assim não, que Pedro avisou que o bicho ia pegar pra João. Vi Marias e Clarices pedindo pra João não parar, nem sempre o artista ao show pode continuar. Vi Marias e Clarices pedindo pra João não parar, nem sempre o artista ao show pode continuar. Aquela tarde me lembrou Carlitos. Muito interessante essa canção, não é mesmo? Sensacional essa letra, é sensacional. É sensacional, e é uma história, assim, é uma inteligência, é uma brincadeira, é um conto tão
maravilhoso, sabe? Que, tipo, quem tava lá, com certeza, né, vai achar o máximo. Mas e quem não sabe da história, eu também acho interessante, porque você fica, gente, Pedro, João, você viaja nisso, você fica tentando buscar ali, é muito interessante, mas você consegue identificar as músicas de João Bosco na canção, sabe? É muito interessante. Aí você começa, né? E o Pedro, o que, que o Pedro tem a ver com isso, né? É muito legal, né? Que eu acho que a canção, ela tem que fazer a gente refletir mesmo, né? Trazer a gente para essas reflexões, pensar, né? Questionar, e isso é muito interessante. Eu sou apaixonada por esse negócio de composição. E é uma coisa importante mesmo, né? A gente poder prestar atenção também nisso, né? Na canção, né? No que está sendo dito, né? No texto, né? E o cancioneiro brasileiro é muito rico, né? Nós temos Puxa vida. grandes poetas como compositores, né? É verdade, é verdade. Pô, e esse compositor, ele realmente, ele é danado, viu? Ele é danado. Eu estou gravando 3 canções dele também, que se chama, uma é Chá de Cartola, a outra se chama As Belas Canções, e uma outra que se chama Navegando pelos Mares. Eu estou gravando essas 3 canções, que é um EP, que deverá sair, acho que ainda nesse ano. Uhum. Legal. E qual a sua influência, Kátia Gonzaga? Qual os compositores que te influenciaram, né? Assim, sei que seu chamado foi mais recente, né? Mas qual era a questão que lá desde pequena que você ouvia, assim, o tipo de compositor que te influenciou ao longo da sua vida? Né? Então, assim, olha, meu pai, que se chamava na época, né, que ele não está mais aqui entre nós, Luiz Gonzaga, que não é o rei do Baião, mas era um seresteiro, mas era um seresteiro, ele vivia tocando seresta, então eu cresci ouvindo isso, né, seresta. Então, o samba estava sempre ali comigo. Mas quando eu comecei a trabalhar, mesmo quando eu fui para a escola, começar a fazer trabalhos, eu comecei a trabalhar foi com MPB. Aí depois eu passei para rock and roll internacional. Ninguém consegue me imaginar cantando rock and roll internacional. Eu tenho inclusive um CD de rock and roll internacional. Depois eu passei para o axé. Depois que eu me reencontrei no samba. Rolei para poder cair no samba. Então, assim, desde pequena eu escuto Alcione, Almir Neto, Beth Carvalho, escutei muito Bezerra da Silva, ouvia muito Ney Matogrosso, Clara Nunes, né? Clara Nunes bastante. Então foram Alcione muito também. Então, mas por conta, né, da minha infância mesmo dentro de casa com meu pai, né? Legal. E você, Suzana? Pois é, a Kátia estava falando, eu estava lembrando aqui que a minha infância também foi permeada assim de. Nossa, a minha influência também passa por intérpretes, cantores assim de vários gêneros, né? Então, assim, Clara Nunes também eu ouvia bastante, Elis Regina, aquele impacto, né? Acho que como nossos pais foi aquela música que não saía da minha cabeça, assim, acho que foi o primeiro grande impacto assim que eu lembro assim também da música. Caetano, eu acho que era uma mistura tão grande. Rock internacional também, rock nacional, era uma mistura lá em casa, assim, porque lá em casa eu não desgrudava do rádio, né? Então meu pai estava sempre colocando rádio e LPs, né? Então tinha a coisa do meu pai colocar os discos, meu irmão mais velho com a questão do rock nacional, internacional, então era Legião Urbana, era Pink Floyd, então foi uma miscelânea, assim, então mas de fato engraçado, porque de fato eu me encontrei. Eu demorei para começar a carreira profissional como cantora também. A vontade de ser cantora existia desde os 6 anos de idade.
mas que eu lembro claramente que foi quando eu comecei a aprender piano, enfim, eu ouvia rádio e acho que a minha primeira expressão não foi brincar de cantar, mas aprender mesmo piano. Mas eu fui virar advogada, porque eu não tinha nenhuma referência, então eu demorei a me encontrar. E quando eu comecei mesmo na carreira profissional de cantora, foi depois de abandonar o direito, uma história bem interessante também, eu consegui começar a me entender cantora profissional no samba, que foi quando eu lancei meu álbum chamado Só Sambas. E a Kátia está falando também a questão do compositor. Eu não posso deixar nunca de citar, acho que nessa minha trajetória, que eu acho que assim, eu marco quando tendo começado em 2013, que foi quando eu lancei o álbum Só Sambas. Eu não posso nunca deixar de citar o Wilson Moreira, que foi meu padrinho musical, grande, um dos maiores compositores do Brasil, que eu tive o privilégio de ter tido um convívio, assim, ele me abençoou com 2 músicas inéditas na época para o meu álbum, que foi de regravações, mas tiveram essas 2 músicas inéditas no samba. Então, eu acho que as portas se abriram muito a partir do Wilson Moreira, que eu considero que abençoou minha carreira. Enfim, eu fiquei tocada aqui com o que a Kátia falou, então eu acho que é muito importante falar de Wilson Moreira, né? E foi isso. Então, minhas referências foram muito mescladas, sabe? Mas, assim, se eu colocar no início mesmo, Elis Regina, Clara Nunes, Elba Ramalho, eu acho que essas referências foram muito fortes para mim. E os anos 80, 90, né, foram muito ricos, né, de canções, de compositores, né? Você estava falando aí como nossos pais, né, do Belchior, né, que a Elis Regina arrasou, né, lançando, né? A Elis Regina era uma cantora daquelas especiais que ela fazia isso, né? Ela projetava os compositores, né? Isso que estamos sentindo falta hoje, né? Assim, vamos dizer assim, dessas musas que projetam, né? Os compositores. É porque, assim, na realidade, está numa onda, né? Vamos dizer assim, já desde os anos 80, né? Do sertanejo, né? Que ocupa boa parte das rádios, dos locais onde a produção, né, de música brasileira, né? Não querendo, vamos dizer assim, atacar nenhum gênero musical, mas é um gênero específico, né? E traz uma sofrência, né, por existência, né? Que não chega nem a gente a pensar que é um romantismo, né? Mas uma coisa de exaltação, né, do consumismo das relações, né? Então, eu particularmente não gosto, me sinto muito mal ouvindo, né? Mas eu sei que é uma onda que já vem desde a década de 90, né? Itamar Assunção, nos anos 90, falava dessa onda dessa sertaneja. Eu também quero pegar, né? Então, Itamar Assunção, que já nos deixou faz muitos anos, né? Então, já nos anos 90, estava muito forte isso. Mas o que eu acho estranho é essa homogeneização, né? Todo mundo agora só toca sertanejo, só tem programa de rádio de sertanejo, só tem programa de TV, né? Sertanejo, né? E eu acho isso muito complicado, né? E queria ouvir um pouco de vocês que também estão nesse meio musical. O que vocês acham disso? É barrismo do Sérgio ou não? Vocês também, de alguma forma, concordam com isso que eu estou falando? Eu acho que a questão da... Não, eu acho que a questão da... Você falou importante, a questão do que está na mídia, assim, na grande mídia, digamos, né? Na televisão, que a televisão, vamos colocar assim, ainda desempenha, a televisão e rádio ainda desempenha um papel bem importante, assim, no consumo, né? De música, tem uma visibilidade grande, né? Hoje em dia, claro, isso a gente tem internet, que é muito importante e interessante como
tem internet e a gente tem, né, os streamings, né? Mas, então, assim, isso a gente tem pulverizado também quantos talentos, quantos gêneros, quantas músicas novas. Tem gente que não tem acesso. A gente vamos dizer assim, é tão disperso também, tão pulverizado assim nas redes, que também as pessoas nem têm acesso. Falam, não tem música, sei lá, não tem mais música tão boa quanto era antigamente, mas a pessoa às vezes nem teve acesso a essa nova música, né? Porque é o que você estava falando. Eu acho que é esse ponto do que está à frente ainda na mídia, ainda tem a questão do investimento financeiro, sim, assim, em massa. Não, lógico que tem barreiras que conseguem artistas, enfim, tem barreiras que conseguem ser ultrapassadas, mas tem, de fato, assim, eu gosto eu consumo diversos, assim, eu escuto e gosto de vários gêneros, mas é como você falou, não é para atacar nenhum gênero, mas essa questão da homogeneização, da massificação de um ou outro gênero, quando na verdade a gente tem uma diversidade, quando o Brasil é tão rico, né? Isso realmente eu não acho legal, assim. Eu acho que deveria ter mais oportunidade, sim, mais espaço para vários outros artistas, né? E vários outros gêneros. Isso eu concordo. E você, Kátia? Olha, eu vou dizer para você que se eu fosse pensar, né, no que a gente tem hoje na grande mídia, sinceramente, eu não iria cantar samba. Né? Eu não iria cantar samba. Então, o que eu penso é que se eu quero levar a minha verdade, né, para as pessoas. Então, e se eu for parar para pensar no samba, mulher no samba, né, a gente já perdeu, né, Beth Carvalho, a gente tem hoje ainda aí a Alcione, mas a gente perdeu já várias, né, mulheres do samba. Então, eu acho que o mercado do samba está muito bom e, tipo, mesmo que ele não esteja em alta, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, então é levar minha verdade e não pensar no que está aí no popular, porque senão a gente não vai fazer muita coisa, né? Uhum. Então é bem por esse caminho assim que eu penso, sabe? Eu não sou fã de música sertaneja, mas eu tenho um filho que ama música sertaneja, minha nora também adora música sertaneja. Mas assim, eu não tenho nada contra, não. Eu acho até interessante, sabe? A sofrência, porque a gente também passa por sofrência, né? Então, eu não sou fã, mas eu acho interessante a letra. Se eu tiver que escutar, eu escuto. Se tiver que dançar, eu danço, porque eu gosto muito de dançar. E tem várias músicas sertanejas que tem muito a ver com bachata. E eu gosto muito de dançar bachata, então a música sertaneja, ela entra nesse ritmo também, então eu acabo curtindo, mas não que eu vou parar, se eu tiver que escolher uma música, que eu vou escolher uma canção sertaneja para ouvir, isso não. Uhum. Legal, gente. Infelizmente, tudo que é bom nessa vida vai acabando, estamos acabando nosso programa. Agradecendo já de público a presença da Kátia Gonzaga e da Suzana Del Pos. Foi muito gostoso, passou aqui muito rápido o tempo, a gente nem notou, né? Verdade. Está quase 1 hora de programa. E o que eu ia sugerir, a gente aproveitar esses minutinhos que a gente ainda tem para cantar mais uma de cada uma de vocês, né? E já encerrando o programa, né? Lembrando que o programa tem a produção da Denise Souza, o Fábio Balbini com edição musical, esse locutor aqui que vos fala, Sérgio Lima, nessa rádio, a Rádio Brasil, de fato, o programa Sarau do Tempo Livre. A gente te agradece, né, Suzana Del Pos e Kátia Gonzaga está aqui com a gente nesse dia. Ia pedir para vocês cantarem, então. Se quiserem já falar a canção que vocês planejaram de cantar, acho que, para ser honesto, né, assim, eu perdi um pouco quem seria a primeira. Aí fica à vontade vocês duas. Eu posso deixar recadinhos a falar dos lugares aonde eu vou passar? Claro, com certeza. Eu estou com uma bem... Isso.
Eu estou com uma benfeitoria, um financiamento coletivo para poder fazer a gravação das minhas músicas e também para poder gravar o clipe, né? Que está dentro do site da Benfeitoria. Quem quiser apoiar esse meu trabalho, entrem lá, é www.benfeitoria.tem que ser agora, para poder apoiar esse meu projeto lindão. Já estamos quase alcançando a primeira meta, já estou em 80% da meta. Lembrando do show Tem Que Ser Agora, que vai ser no dia 26 de junho, às 20 horas, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. No dia 7 e 8 de junho, eu vou estar também na Expo Rio Turismo, que vai ser lá na Lagoa. E também vou estar participando de um festival chamado Festival Arte e Medicina Maria Flor, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de julho. Vai ser em Lima Duarte, em Minas Gerais, que vai ser um festival de muita cura, que vai ter yoga, música, vai ter coisas indígenas. É um trabalho bem legal, um festival bem legal, e vai ser a segunda edição. E quanto à canção, eu vou cantar uma das canções que eu vou gravar. Vou cantar uma canção curtinha, tá? Pelo tempo, que se chama Chá de Cartola, que foi cantada, inclusive, um pedacinho dela pela Beth Carvalho. Ela queria gravar essa canção e ela já estava no leito e não deu tempo. Ela é assim. É de Edu Costa, essa canção. Vou fazer um chá verde-rosa para te dar, com as folhas secas que caíram da mangueira. Se as rosas não falam, quem sou eu para falar? Que tu vais embora, que o morro não é o lugar para você morar. Vou fazer um chá verde-rosa para te dar, com as folhas secas que caíram da mangueira. Se as rosas não falam, quem sou eu para falar? Que tu vais embora, que o morro não é o lugar para você morar. Ainda é cedo, amor, não deixe que a dor tome conta dessa noite. Deixa pra partir na alvorada, minha alma foi abalada pela sua sedução. Se seguir errado o seu caminho, volta que estarei sozinho com meu companheiro violão. Se quiser juntar de novo os trapos, leva a chave do barraco pra quando a saudade apertar. Não tenho chapéu pra sua esmola, mas te peço com cartola pra você voltar. Não tenho chapéu pra sua esmola, mas te peço com cartola pra você voltar. Não tenho chapéu pra sua esmola, mas te peço com cartola pra você voltar. Com o samba, como é que é o nome? Chá de cartola essa. Chá de Cartola. E aí, Suzana, para terminar, agradecendo muito a presença de vocês duas, finaliza nosso programa cantando mais uma do seu repertório. Bom, eu agradeço demais também, e o recado também que eu queria dar é para as pessoas conhecerem meu trabalho, me seguirem nas redes, a Kátia Gonzaga também, enfim, a gente tem trabalhos aí que estão nas redes, no Spotify, e vamos lá, então vamos caetanear. Então, acho que vou terminar caetaneando, né? Caetano Veloso traduzindo tudo desse show, né? Então, cantar Meia Lua Inteira. Meia lua inteira, sopapo, na cara do fraco, estrangeiro gozador, coca de coqueiro baixo, quando engano se enganou. São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, foi pego sem documento, no terreiro regional. Uerararara, uerararara, terça-feira, capoeira, ararará. Tô no pé de onde der, ararará. Derradeiro, urarara, derradeiro, urarara. Não me pede de cantar, ararará.
tô no pé de onde der. Ararará. Aê, Suzana Del Poço. Muito obrigado, né, pela participação de vocês. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil, Sarau do Tempo Livre, né? Ainda o locutor até esquece de vez em quando. Sarau do Tempo Livre aqui na Rádio Brasil de Fato. A gente agradece muito a sua presença. Manda o link para os seus amigos, divulga o nosso trabalho. Vocês viram aí essas duas cantoras, né, e compositoras aí excelentes, né? A Suzana mais intérprete, mas um trabalho muito bacana. Não deixem de acompanhar, não deixe de curtir, né? Tire a gente do infinito da internet, tá certo? A gente fica em mais Sarau do Tempo Livre. Até mais, gente. Gratidão. Tchau, tchau.